Eu acho que você também já deve ter reparado que parece que o mundo tá ao contrário. Peraí que eu vou explicar. Exemplo. Pessoas filhas da puta, mau caráter, invejosas, falsas, parece que estão tomando conta de todos os lugares. E isso tá sendo meio que enaltecido pelos demais. Semelhante atrai semelhante, né? Só isso aí já diz muito. E aí, então esse é um time. E aí o outro time, que é o time das pessoas boas, leais, honestas, de índole, caráter reto, hombridade, parece que elas, sei lá, estão desaparecendo, meio que viraram lenda urbana. E qual que é a minha percepção? A régua que a gente mede outra é a nossa. Então eu sou do time das pessoas boas. A gente tem que reconhecer tanto a nossa luz quanto a nossa sombra. Isso não significa que eu sou santa, não tem nada a ver com isso. Mas aí eu fico percebendo assim que é mais raro de você encontrar pessoas semelhantes, feito da mesma plumagem. E por quê? Porque elas estão escondidas. Eu mesmo vivo muito mais reclusa e dentro de casa do que vou pro mundo. Eu me comunico pela internet com quem ressoa, mas eu tenho saído muito pouco. E conversando com pessoas da mesma estirpe que eu, é meio que isso mesmo que tá acontecendo. Por quê? Porque quando a gente escolhe ser bom, quando a gente escolhe acreditar no ser humano, quando a gente exerce a nossa humanidade, vem nesse pacote que a gente vai se fuder, sabe? Então, é junto, assim, não dá pra separar uma coisa da outra. Ser bom e não tomar no cu. Tá junto. E aí você vai criando casca e você vai se distanciando de certas coisas, porque, gente, ninguém quer se fuder, né? Diferente do outro time que fode com as pessoas, né? E tem prazer nisso, né? Em ser falso, mentir e tudo mais, a gente acabou se escondendo por conta desse outro time. Só que aí, nas minhas reflexões, nas minhas observações sobre o comportamento humano e relações, eu percebi uma coisa que a gente, desse time de cá, precisa fazer e tomar um pouco de cuidado. A gente precisa se expor. A gente já sabe que, vez ou outra, alguma coisa vai sair, né? Daquilo que a gente espera, e a gente não tem controle sobre o comportamento das pessoas. Mas eu ainda prefiro acreditar no ser humano. E anos atrás, né, até chegar aqui nesse ponto, eu sempre me escondia. Eu reprimia muito as coisas que eu sentia. Deixava... A minha intuição sempre falou muito alto. Eu ouvia a minha intuição, mas guardava pra mim. Porque você vai tendo filtros, né? Só que a gente precisa saber dosar, porque aí eu filtrei demais e acabei me reprimindo. Isso fez um mal, porque aquela coisa de se diminuir para caber, né? Porque você quer pertencer, eu tinha esse senso de pertencimento muito forte em mim. Só que aí eu percebi que, claro, eu vou continuar tendo filtro. A intuição sempre vai continuar falando comigo, eu sempre vou continuar ouvindo. Só que coragem, né? Ser forte, tem a ver com vulnerabilidade, né? Se expor, sendo quem se é, porque quando a gente trabalha muito autoconhecimento, educação emocional, a gente sabe que a gente começa a se apreciar, né? Porque você desenvolve amor próprio, autoestima, então a gente precisa saber se expor também, porque senão a gente vai ficar recluso dentro da nossa caverna e a gente nunca mais vai sair e não vai se dar a oportunidade de viver coisas incríveis. Por quê? Porque quando a gente tenta se poupar do ruim, a gente também se poupa do bom, porque não tem como dividir isso aí, né? Somos seres inteiros. Então, quando eu me recluso, quando eu me isolo, quando eu fico na caverna, eu deixo... Pausa pro Platão, com participação especial sempre nos meus vídeos, né? Ou seja, ser bom, a gente escolhe ser bom quando a gente escolhe acreditar nas pessoas, quando a gente é honesto, quando a gente prefere e escolhe seguir por esse caminho, vem no pacote
conhecer pessoas ingratas, pessoas tentarem puxar o seu tapete, porque você se destaca, porque a autenticidade protege muito quem é assim. Só que se a gente se esconder, se a gente continuar se escondendo, a gente não vai viver as coisas maravilhosas que a vida pode nos oferecer. Porque sim, tem um lado bom, um lado ruim na vida, mas também tem seu lado bom. E ele só se apresenta quando a gente se expõe, quando a gente mostra a nossa vulnerabilidade. E isso não significa ser frágil. A exposição da vulnerabilidade nos torna fortes. Vulnerabilidade, força e coragem vêm junto no mesmo pacote. Então, claro, tenhamos filtro. Continuemos com os nossos filtros, a gente já sabe quem é e quem não é. Mas se dê a oportunidade de fazer diferente, de sair da caverna, para você conseguir experienciar as coisas boas da vida, porque, gente, tem muita coisa boa. A vida pode ser boa, como diz Fernanda Torres. E a gente não só pode, como merece viver essas coisas boas, mas você precisa sair da caverna para poder ver o sol, porque lá dentro o sol não entra.